Continuando agora o nosso Mudando de Assunto dessa semana, e como convidada muito especial, a professora Alexandra Schlemper, que recebeu o prêmio Título de Educadora Nota 10, na verdade ficou entre as 50 finalistas do país, e isso para a cidade é um reconhecimento muito grande. Muita gente já ouviu falar, vários jornais, a mídia noticiou, mas hoje eu te trouxe aqui para tu contar a tua história, o porquê participar desse concurso, o que te levou a ficar entre as finalistas da Educadora Nota 10, como foi toda essa tua história na educação? A história começa, né, talvez a minha caminhada e a minha trajetória para essa história ter acontecido, começa há quase 27 anos atrás, que a minha vida se confunde justamente com a educação. A minha caminhada é muito longa na educação. E final de 2015, na escola onde eu atuo como professora regente, porque eu estou hoje diretora, mas eu sou, né, professora, existiu um processo que existe nas escolas municipais, que é da eleição direta para diretores. Sim. E nesse momento, apesar da minha resistência a essa mudança, digamos, né, de sair de sala para ir para um administrativo, para assumir a direção de uma escola, acabou que a comunidade mesmo criou essa situação e criou esse pedido e acabou, né, me envolvendo em toda essa situação por conta do trabalho que eu já estava desenvolvendo na escola e de sempre acreditar que a educação realmente ela precisa ser feita com muita seriedade. Sim. E além de seriedade, a educação, independente dela estar, né, pública, privada, ou seja o que for, a educação ela precisa de qualidade, mas de muita qualidade mesmo. E nessa situação, então, eu acabei sensibilizada por esse chamado dos pais e nós, então, acabamos, né, nos vendo nessa situação da eleição. Fui candidata, tive, né, a maioria, ou a total maioria dos votos, e em janeiro do ano passado, em 2016, então, eu assumi a direção da escola. Uma escola muito diferente em termos de estrutura, né, entre as escolas municipais, porque é uma escola periférica, uma escola onde tem uma comunidade muito presente, mas uma comunidade que também tem, né, todas as suas situações financeiras, sociais e tudo mais. E uma escola que contava com uma estrutura muito diferente de tudo que a gente tem. Uma escola que contava apenas com 4 salas de aula, um banheiro masculino, um banheiro feminino e uma cozinha. E, como eu conheço, né, por uma trajetória anterior, todas as escolas municipais, era aquela escola que meio que assustava, porque não tinha uma área coberta, né, para uma recreação, não tinha um refeitório, não tinha uma biblioteca, não tinha uma sala de professores, não tinha uma secretaria escolar. Então, quando eu cheguei na escola, o primeiro momento foi fazer cheguei na escola como diretora, no caso. Sim. Foi fazer uma adequação dos espaços que seriam essenciais para que esse trabalho realmente demonstrasse a qualidade que a gente buscava. Porque é difícil até para os professores conseguirem trabalhar com essa situação. Isso. E eu, nos 3 anos anteriores, estive justamente nessa escola, atuando como professora e sentindo na pele Sabia essas exatamente, dificuldades. então. De não ter uma sala, uma mesa para planejar durante a hora de atividade, de não ter um espaço onde as nossas crianças pudessem recrear e não ser no chão batido, né? De não ter um espaço onde as crianças pudessem fazer a refeição na hora do lanche com certa dignidade. Então, ela precisava de muita coisa. E essa adequação, então, foi feita inicialmente na questão estrutural. Foram readequados espaços, foram pintadas as salas de aulas, foi mobiliado, foi readequado, né? Tivemos aí grandes parceiros que nos ajudaram nessa caminhada, e parceiros, quando eu digo, são amigos queridos aí que estão na caminhada, né, desde o início, acreditando nisso, e uma equipe que eu não sabia quem era, não conhecia, porque também a escola tem uma situação atípica, porque todos os profissionais que atuam na escola são contratados. Sim. E esses contratos são temporários. Então, chega no final do ano letivo, muda todo o quadro. Mas foi uma equipe valorosa, primorosa, cheia de garra, que acreditava realmente que as mudanças poderiam acontecer e que foram os principais parceiros dessa caminhada, juntamente com a comunidade. Porque, então, desde o primeiro dia, foram pais, né, vendo toda essa movimentação de eu passar manhã, tarde e noite na escola e pintando e ajudando, e eu boto a mão na massa mesmo, porque eu acredito naquilo que a gente faz, os outros fazem junto, né? Não dá só pra gente
terceirizar, e não tinha como também, porque sem recursos, impossível. E então recebemos no início do ano letivo a escola com uma cara nova, com uma cara bonita, com uma cara aconchegante, com espaços adequados, com cantos de leitura, mesmo não tendo biblioteca, né? Com uma secretaria meio que remanejada, readequada, reorganizada dentro de uma sala de aula, que se transformou num espaço com outros espaços também, então tudo muito junto. E aí a gente começou a caminhada. Focando muito nessa questão estrutural, como diz você, de acolher, para se sentirem bem e tudo, eu nunca perco de vista, nunca perdi e não perco de vista a questão da qualidade da educação. Que é o foco principal. Que é o foco principal. Porque o pedagógico, ele tem que estar o tempo todo sendo o principal dentro de uma unidade escolar. E nisso nós também avançamos muito, né? Existe no calendário escolar do ano letivo, previsto paradas pedagógicas que acontecem no período noturno a cada 2 meses. A nossa escola hoje tem uma dinâmica de formação que a gente chama formação em trabalho, onde mensalmente nós temos tempo de estudo, nós temos grupos de pesquisa, nós temos grupos de trabalho, onde a gente se reúne com temáticas diferenciadas, né, para a educação, com temáticas atuais e que realmente agregam ainda mais qualidade ao nosso fazer de sala de aula. E esse acompanhamento, então, acontece intensivamente, né? Hoje eu estou sem a parte do meu administrativo na escola, estou só eu, né, e uma secretária na escola e toda a equipe de colaboradores e de professores, mas faço, né, mensalmente o acompanhamento de leitura e de escrita de cada uma dessas crianças, de uma conversa mais particular também com as famílias e com, né, toda a comunidade, para que eles nos auxiliem nessas situações da dificuldade que às vezes alguma criança tem. Contamos hoje com projetos que são também do governo federal, que é o Programa Mais Educação, onde parte dessas crianças que estudam no período matutino retornam no período vespertino para o Programa Mais Educação, onde eles têm oficinas diferenciadas, né, com trabalhos diferenciados, e que fazem com que então toda essa situação educacional e pedagógica seja realmente fomentada. Temos também o Centro de Educação Infantil, então hoje eu meio que me divido em 3, porque nós temos a escola, EMEB Isabel Rosseto, temos 2 turmas que funcionam no salão da igreja, que é vizinha à nossa escola, que funcionam à tarde com mais crianças, mais educação, e a quase 1 quilômetro da escola nós temos o Centro de Educação Infantil, que ainda é uma estrutura que me preocupa muito, que eu não consegui ainda, né, as mesmas conquistas, digamos, em termos de estrutura que a gente já tem na escola, porque atualmente estamos até em obras na escola, uma contrapartida muito interessante da Secretaria de Educação nesse momento, para que a gente alcance esses espaços que a gente ainda não tem, né, que estamos buscando. Mas o Centro de Educação Infantil ainda é aquela estrutura bem antiga, lá da década de 90. Então ele foi pintado, ele foi modernizado um pouco, mas ele não tem. Não é o ideal. Né? Então temos algumas propostas aí que a gente já levou à administração, né? O nosso prefeito já esteve na escola nos visitando mais do que uma vez. Temos hoje também um terreno ao lado da escola que foi doado, a comunidade doou para a escola para ampliação, porque diferente das 60 e tantas matrículas que a gente tinha em janeiro de 2016, hoje nós estamos atendendo praticamente com capacidade total, que nós estamos atendendo 140 crianças, mas temos uma lista de espera muito grande, tem em torno de 60 crianças na lista de espera, né? Torcendo por essa ampliação, torcendo, né, por uma vaguinha, porque surge uma vaga. Então, esse trabalho efetivamente do prêmio, quando você me pergunta como é que você conquistou, eu não sei exatamente como foi conquistado numa dimensão tão grande em termos de país. Sim. Esse ano o prêmio, né, do Educador Nota 10 teve um acréscimo de 20% a mais nas inscrições. Então chegou-se ao recorde de 5.006 trabalhos inscritos no país. Sim. E ficar finalista entre os 50 melhores projetos educacionais do país realmente é uma coisa que nos alegra muito e que nos mostra que a gente está no caminho, né? Um agradecimento muito especial ao professor Carlos Eduardo Canani, que foi,
né, o pioneiro nessa premiação aqui no município de Lages, que é um amigo muito querido, né? Esse ano nós estamos trabalhando mais próximos e foi o grande incentivador para que eu inscrevesse um trabalho, porque eu só via como um trabalho que estava sendo executado e não como um projeto exatamente, e que foi então esse incentivador para que o projeto fosse escrito. E para nossa surpresa, né, os resultados estão aí. Confesso para ti que eu estou muito feliz com toda essa visibilidade, né? Mas digo também que não a visibilidade em termos pessoais, em termos do trabalho que eu consegui desempenhar com uma equipe toda, né? A equipe está tão contente quanto a equipe do ano passado, que eu sou extremamente grata a todos os profissionais que passaram pela escola. É importante justamente fazer essa menção que nada é possível fazer sozinho. Toda a equipe é muito importante. A colaboração das famílias, a colaboração de quem está ali envolvido faz toda a diferença. Isso mesmo. E a gente é diariamente surpreendido por esses parceiros. Diariamente. Então, se eu fosse listar aqui e dar nomes a todas as pessoas que se envolvem, né, diretamente nessas situações todas da nossa escola, eu com certeza esqueceria algum nome e cometeria um pecado. Mas eles sabem exatamente, né? Desde as mães de uma unidade escolar que doaram nesse inverno jaquetas e gorros para todas as nossas crianças, até aqueles nossos parceiros que doaram todos os refrigerantes para a situação da Semana do Estudante, até aquele padrinho querido que a gente tem, né, que nos ajuda em todos os momentos, que a gente às vezes manda até uma mensagem para eles assim: Dindo, precisamos de ajuda, e o Dindo vem e ajuda a gente. E todas as situações que são planejadas e que a própria equipe, né, direciona para o bem-estar dessas nossas crianças e para o encantamento deles, tem sim a participação de toda uma comunidade. Né? E fica aí também, deixo, né, aberto a todos que queiram conhecer a escola, que queiram conhecer do nosso trabalho, que visitem, que vão até lá, que conhecer um pouco da realidade. Isso mesmo, né? Não é uma escola grande, é uma escola pequenininha que está crescendo e que a gente quer ver sim um grande centro de educação lá, porque o bairro Vila Maria, ele precisa muito desse olhar, né, dessa atenção, da né? política pública, né, mas uma política pública que ela não atenda só à educação. Nós precisamos hoje, e eu me coloco como nós, porque eu não moro no bairro, mas mais de 12 horas diárias da minha vida estão lá sendo, né, com certeza, lá naquele local. Então, que todo o poder público volte os olhos para essa comunidade, né? A gente tem muitas situações que precisam ser vistas sobre a questão de infraestrutura, sobre a questão da saúde, a questão das vagas na educação também. O bairro está crescendo muito, né? Por isso essa demanda tão grande de fila de espera. Sim. E como a gente tem feito, digamos que, com excelência, né, a nossa parte, porque a gente não se cansa de buscar, a gente também precisa, né, desse retorno da política pública nas nossas ações e na nossa comunidade. Com certeza, eu digo não só por mim, pelo programa, pela TV, mas também como pela cidade. É uma honra para nós ter uma educadora do município, uma professora do município representando, estando entre as finalistas de um prêmio tão conceituado, tão importante. E eu acredito, como a gente já tinha conversado antes, que esse prêmio não é referente só à revitalização do colégio que você fez, mas todas as ações, toda essa união da família que tu trouxe, a vontade dos alunos de querer estar participando, de querer estar estudando, de querer estar participando das ações juntos ao colégio. Isso é muito importante para nós, como cidade, ver que é possível mudar. Que é possível sim fazer o aluno estar interessado, fazer o aluno estar com vontade de estudar, querer participar junto com os professores. E justo como tu disse, é importante para a cidade dar uma atenção para o bairro, dar uma atenção para o colégio. Então fica aí o convite realmente para quem quiser estar colaborando. Tem várias ações durante o ano, algumas ações, por exemplo, do ano passado, do Natal, foi uma atividade muito diferente, muito legal, muito lúdica para as crianças, e que quem quiser colaborar, uma empresa, uma pessoa física que queira colaborar, é possível e será muito bem-vindo. E é muito bem-vinda, sim, toda a participação, toda a parceria, o envolvimento desses parceiros, porque agora justamente nós estamos nos encaminhando novamente para esse evento que você lembrou, que é a nossa Noite Encantada. Então, ano passado nós tivemos, não foi um dia, foi uma noite realmente de encantamento, onde
que as imagens que a própria imprensa acabou divulgando ali depois que souberam do que a gente tinha feito enquanto atividades com as crianças, foi encantador. Foi fantástico, foi maravilhoso e realmente ela também só aconteceu por conta desses parceiros, né? Então, para que o pessoal saiba do que é uma noite encantada, é uma noite que ela é muito laica em termos de questão religiosa ou de questão de crenças e tudo mais. Justamente então a gente para poder agradar todo mundo e trazer todo mundo para participar. A gente não trabalha aquela situação do Natal em si como a data sazonal, a data comemorativa, mas a gente trabalhou todo esse encantamento da questão da solidariedade, da ajuda ao próximo, da gratidão, de todas essas situações que nos fazem bem, né? Sim. E o final do ano ele traz mais fortemente essas situações e essas emoções. Então nós tivemos, né, entre os parceiros que já estavam nessa nossa caminhada, muitos outros, e que adotaram então as crianças assim de uma forma muito simbólica, mas cheia de encantamento, né? E nesse momento de todas as atividades que a gente desenvolveu, onde os pais levaram as crianças às 7 horas da noite para a escola, totalmente prontas para uma noite de sono, e que de sono não teve muito, a não ser muito encantamento, e organizaram os dormitórios e deixaram tudo pronto para eles, e eles tiveram, depois que os pais saíram, uma ceia digna de uma ceia de Natal, né, com tudo que tinha direito. Tiveram, para surpresa deles, a visita do Papai Noel, né, e esse Papai Noel veio transbordando de presentes para cada um, e a maioria deles depois nos confessou, né, que o presente que eles ganharam de Natal foi o presente da Noite Encantada, porque cada um desses padrinhos que adotou teve o cuidado de conhecer naquela cartinha onde a criança falava sobre a sua biografia, quem era ele, né? O que eu gosto, com quem eu vivo, o que eu acho da escola, quais são as minhas preferências. Eles não fizeram um pedido de Natal naquelas cartas, não era essa a nossa intenção, mas já é um trabalho que os professores já estão fazendo e novamente eles estão produzindo essas cartas, contando um pouco de quem são eles, e esses padrinhos então se encantaram com isso, descobriram dentro dessas particularidades do que gostavam ou não, o que poderia comprar como um brinquedo, qual era a numeração da roupa, qual era a numeração do calçado, e cada uma das crianças no dia seguinte, depois de um monte de atividades que eu não vou contar agora, porque algumas daí a gente traz de volta esse ano e são surpresa para eles, saíram lá da escola, né, com a sua roupa, com o seu brinquedo, com o seu calçado e com lembranças que certamente nunca mais serão apagadas, né? Nem da memória deles, nem da memória dos familiares e muito menos da equipe que presenciou cada um daqueles momentos, né? Porque havia horas em que o Papai Noel embargava a voz, havia horas em que a equipe inteira chorava, havia horas em que as crianças se emocionavam e foi uma noite realmente maravilhosa. Esse ano a gente já está trabalhando para isso, mas novamente eu digo, foi uma finalização de um trabalho do ano inteiro, mas aonde a gente teve, principalmente anterior a isso, um significado ainda maior, de crianças que não liam e estavam lendo, de crianças que não conheciam e estavam curiosos para conhecer, de crianças que realmente se encantaram pelo espaço que estava sendo oportunizado, por tudo aquilo que a gente estava realmente planejando e estava, né, oferecendo para eles. Eu acho que mais do que estar entre as finalistas do Educador Nota 10, o parabéns mesmo vem por toda essa ação feita, por ter essa vontade de estar com os alunos, porque uma ação dessa não é só para trazer o aluno para dentro do colégio, mas é para unir os professores com as famílias, com os alunos, para criar toda essa união, criar uma família grande dentro do colégio e justamente incentivar o aluno a querer ler mais, a querer saber mais, a querer conhecer mais sobre o mundo. E para a gente encerrar, então, eu queria que tu deixasse um contato para quem ficou curioso, quer conhecer o colégio, quer poder ajudar de alguma maneira. Então tá, o nosso contato na escola, né, o nosso horário de funcionamento é um pouquinho diferente, porque a gente tem um horário de acordo com as linhas de ônibus que levam os nossos profissionais até lá, porque é um pouquinho distante. Quem não sabe aonde fica a escola é lá no bairro Vila Maria, lá no acesso norte, né, uma referência que a gente usa é atrás da mansão do Morra,
né? Fácil, Que então. é fácil para todo mundo, na rua José Paulo Piscinini, sem número, ao lado da Igreja Imaculada Conceição, né? EMEB Isabel Thyssen Rosseto. O nosso telefone de contato lá é 3225-2972 e nosso horário de funcionamento é todos os dias, né? Das 8h20 ao meio-dia e 20 e das 13h20 às 17h20. Tá? Então, quem tenha, né, qualquer atividade, qualquer situação, qualquer vontade, qualquer desejo, qualquer projeto que queiram levar para os nossos pequenos, eles sempre serão muito bem-vindos, né, porque a gente está de portas abertas aí para cada vez oferecer mais coisas para eles, né? Porque a gente acredita, e falo a gente porque hoje a equipe que está também, né, já abraçou essa fala que eu sempre reforço muito. Não temos siglas partidárias, não temos partido, não temos nenhuma convicção que não seja a política pública da qualidade educacional. A nossa bandeira é a educação, e é a educação de qualidade, tá? E é isso que a gente tem buscado. E te agradeço, né, por esse momento, por esse espaço, pelo convite, e que você também vá nos visitar e se encantar com os nossos pequenos lá, tá bom? Então, muito obrigada e fica novamente parabéns por todo esse teu trabalho, não só por estar entre as finalistas, mas por fazer todo esse trabalho com vontade, com amor, porque quer ajudar essa comunidade toda e fazer esse colégio crescer cada vez mais. Obrigada. Eu encerro Mudando de Assunto dessa semana por aqui, mas eu aguardo vocês na semana que vem.